Quero, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar conhecendo mais uma partícula da família de Deus. E eu quero, conduzir a vocês ao nosso maior exemplo de oração, que é o nosso irmão Jesus, né. Então eu quero conduzi-los a João capítulo 17. João capítulo 17, inicia assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. É importante já esse deparar com a expressão Jesus orou. Mas uma coisa que me chama a atenção é o que diz assim: depois de dizer isso. O que foi que Jesus falou para logo após, ao término de sua conversa, ele olhar para o céu e orar? Aí, se a gente anteceder capítulo 15, nós iremos encontrar ele falando sobre a videira verdadeira, e a videira verdadeira tem como palavra-chave permanecer nele. A afirmativa dele para com os discípulos, dizendo que o mundo os odiava, pelo fato dele próprio ser odiado pelo mundo. Ele vai falando sobre a obra do Espírito Santo, ele vai falando, vamos lá para o versículo 24, até agora vocês não pediram nada, isso no capítulo 16. Peço, receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E ele vai entrando na finalização de uma longa conversa com seus discípulos, e ele dizendo no versículo 28, ainda do 16: eu vim do Pai, entrei no mundo, agora deixo o mundo, volto para o Pai. E os discípulos ficaram preocupados com o que estavam ouvindo, né? E ele foi finalizando o seu diálogo, dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenho ânimo, eu venci o mundo. Quando ele encerra o diálogo com os discípulos, dando essa ênfase da vitória dele, ele olha para os céus e começa a orar. E é aqui que eu acho interessante a primeira palavra que ele diz na sua oração é Pai. Isso me remete quando os discípulos nos ensina a orar. Aí ele disse: olha, orareis assim, Pai Nosso. E aqui eu percebo que Jesus, ele traz ao conhecimento dos filhos de Deus, ao conhecimento da igreja, ao conhecimento dos discípulos, ao conhecimento daqueles que estão próximos dele, que a nossa relação filial com Deus é uma base sólida para as nossas orações. Essa convicção da nossa real identidade nos dá propriedade de abrir a nossa boca e começar a falar com Deus, Criador do universo, que não é outra coisa a não ser o nosso Pai. Então, essa convicção da nossa real identidade, de quem somos, ela dá um embasamento às nossas petições, porque nos leva a adentrar com ousadia pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus preparou para nós adentrarmos e estarmos na presença, não apenas daquele que é o Rei dos Reis, o Deus Todo-Criador, na presença do nosso real Pai, do nosso verdadeiro Pai, que é Deus. Então, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. E eu percebo aqui
que Jesus começa o seu diálogo com o Pai, falando de si, daquilo que tinha a ver com ele. E eu aprendo aqui que eu devo apresentar as minhas necessidades, fazer, colocar diante do Senhor tudo que tem a ver comigo, para sendo liberada no sentido de lançar aos pés do Senhor toda a minha ansiedade, para então eu ir para a segunda dimensão da oração, que é a intercessão, o orar pelos outros. Porque quando Jesus começa a dizer, eles glorifica, né, o teu filho, para que teu filho te glorifica, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. E há um peso de autoridade sobre as nossas vidas, pelo fato da nossa filiação, pelo fato dele ser o nosso Pai. E eu sempre digo assim: eu não sou o que o diabo diz que eu sou, eu não sou o que as pessoas, no decorrer da minha vida, tentaram ou tentam ou falo ainda que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E a palavra de Deus diz que eu sou filha, e eu não aceito menos do que isso. E como filha de Deus, nós carregamos um peso de autoridade no reino espiritual. E eu vejo e aprendo aqui com a palavra do Senhor, que Jesus Cristo, falando de si para com o Pai, para com Deus, e pedindo: glorifica, Senhor, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Fala de intimidade, fala de conhecimento, e a oração, ela não pode ser feita às cegas, no sentido de não saber com quem se está falando. Então, neste momento, quando Jesus encerra essa parte de apresentar-se diante do Pai, aí ele começa a falar a respeito dos seus discípulos, começa a interceder, começa a falar a Deus a respeito do seu corpo de ministério, que eram os seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, eles as aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti, eles creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo. Palavras de Jesus, está aqui, versículo 9. Mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tem é teu, tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Eu não vou mais ficar no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. E eu vejo aqui mais um elemento sólido para as nossas orações, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus, aleluia. E percebo que na oração que Jesus Cristo fez pelo seu corpo ministerial, ele pediu uma coisa para o Pai. Pediu: Senhor, que haja unidade. Que haja unidade assim, Senhor, que assim que nós somos um, que eles também sejam um, que haja unidade. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste.
nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Isso para se cumprir a tua palavra. Mas agora eu vou para ti, e eu digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Hoje de tarde, quando eu estava meditando nessa palavra, eu digo, meu, ai, que coisa linda, que coisa profunda. E eu observei essa sequência. Ele, o pessoal, a pessoa, o seu corpo ministerial e pelo fruto do trabalhar dos seus obreiros, dos seus discípulos. Porque a terceira etapa que eu vejo aqui é a partir do versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, ou seja, por esses que estão aqui. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. E eu vejo aqui como que um roteiro que a gente pode seguir. Um roteiro de reconhecimento da paternidade, da valorização do corpo ministerial, porque muitas igrejas já perderam esse foco da oração, da intercessão, e ainda por aquilo que há de vir, que eu digo que a oração dá esperança. Então, que haja esse propósito no nosso coração de sempre estarmos reconhecendo o senhorio de Deus como nosso Pai, com o propósito de glorificar a Ele, glorificar Jesus, honrar a sua palavra, honrar os seus feitos. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando o Senhor Jesus diz assim, que deu a eles a palavra que tinha recebido do Pai, e a palavra como tesouro. Jesus recebe a palavra do Pai como um tesouro, e esse tesouro que é a palavra, ele repassa para os seus discípulos, esse tesouro chega até nós nos nossos dias. Então aqueles que ministram a palavra do Senhor carregam consigo nada mais, nada menos do que a palavra do Pai, que foi liberada pelo Filho, compartilhado aos discípulos, que atravessou os séculos e que nós carregamos conosco hoje, a palavra do Senhor. E ele diz assim, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, vamos falar com Deus, vamos entrar na presença do Senhor com essa convicção, com essa certeza, com essa ousadia, lembrando da nossa filiação, lembrando da eficácia do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado, de toda culpa, lembrando-nos das promessas, que nada mais é do que a própria palavra do Senhor, e que tal esse versículo do capítulo 16, 24, de pedir e iremos receber, sempre tendo em mente que tudo é pelo nome de Jesus, e isso a nossa fé fortalecida, estabelecida, devemos estar desprovidos de toda e qualquer dúvida, porque quem duvida não recebe nada. E, portanto, e por fim, sempre perseverante, orando sem cessar. Amém.